Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem aí com vocês, já restabelecendo aí a nossa vida, né? Que ano, hein, pessoal? Que ano de 2020 é esse, né, galera? Estamos passando por tantas coisas aí, né, que quase inacreditáveis, né? Aí, mas enfim, vamos sobrevivendo. E aí, continuando com as nossas aulas também, né? Na segunda-feira, dia 9, nós não podemos ter aula aí como estávamos tendo através da videoconferência, então usamos aí de estratégias que já havíamos usado no início da pandemia, como as videoaulas. Então essa aula aqui e de hoje, essa videoaula que eu estou gravando aqui para vocês de geografia, é referente àquela nossa aula de segunda-feira, no dia 9 do 11 de 2020. Ok, galera? Vamos lá. Então, para relembrar mais ou menos aí o que a gente estava estudando, o que a gente estava vendo, a gente conseguiu finalizar o capítulo 7, né? Estamos falando sobre a América Latina, América no contexto geral, na verdade, né? Falamos aí principalmente sobre a América Latina. No capítulo anterior, estávamos falando sobre a América, a regionalização e a integração, né? De como os países eles se relacionam, né? E hoje nós iremos iniciar, né? O nosso capítulo de número 8, sobre as nações emergentes da América Latina, tá, pessoal? Você encontra esse assunto lá no seu livro, na página 258 até a página 266, tá? Página 258 a 266 você encontra aí esse assunto para a nossa aula de hoje. É só você acompanhar lá no livro. Beleza? Vou compartilhar aqui o slide com você, só um minuto. Ok. Beleza, então olha só. As nações emergentes da América Latina, certo? Página 258 a 266 do seu livro de geografia. Vamos lá. Primeiramente, você precisa entender, né? Nações emergentes, quando a gente usa esse termo, o que são, né? O que define uma nação emergente? Olha só. Os países emergentes, eles compreendem a economias periféricas, né, ou seja, economias que estão à margem, economias de periferias, que apresentam medianos níveis de desenvolvimento social e grandes potenciais econômicos. De modo geral, eles são considerados países emergentes, aqueles países subdesenvolvidos que apresentam um quadro de crescimento econômico prósperos e características socioeconômicas que diferenciam esses países das demais economias periféricas, ou seja, tem ali um grande potencial, né, para se tornar um país desenvolvido, né? Mas aí, socialmente falando, ele não tem tanto desenvolvimento social, tem níveis medianos de desenvolvimento social, porém tem um grande potencial econômico. Esse termo, né, nações emergentes ou países emergentes, ele surgiu em 1980 aí, pela primeira vez, né, foi utilizado pelo Banco Mundial para definir exatamente esses países aí que tinham grandes potenciais econômicos, né? E aí, desde então, desde esse período, ele passou a incorporar os jargões econômicos e noticiários do mundo. Passou a ser usado aí como maneira aí para definir, de fato, essas nações. Beleza, pessoal? Então, primeiramente, para a gente iniciar aí a nossa discussão, você precisa entender, né, o que são e como que se configura esse termo de nações emergentes. Desculpa, olha só. As principais economias latino-americanas, né, iniciando aí a 258. A construção da espacialidade industrial emergente. Então, a gente vai entender como que se construiu uma espacialidade industrial aí de nações emergentes aí na América Latina, na nossa América do Sul, né? Vamos aí tentar entender isso aí. Acompanha comigo a leitura, galera. Página 258. Durante pelo menos 400 anos, a América Latina sobreviveu da produção e exportação de produtos primários. A colonização de exploração delegou a essa região a um papel secundário no sistema econômico mundial, de mera fornecedora de matérias-primas e bens tropicais destinados a metrópoles europeias. No entanto, no início do século XX, dois fenômenos abalaram a conjuntura política e econômica do mundo: a Primeira Guerra Mundial e a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles ampliaram a produção de bens agrícolas, matérias-primas beneficiadas e produtos industriais para atender a necessidades da Europa em guerra. Terminado o conflito, os estadunidenses emprestaram capital para a reconstrução de muitos países europeus,
Estes, quando já reconstruídos, além de não precisarem mais das importações dos Estados Unidos, suspenderam o pagamento dos empréstimos. Nesse momento, uma gigantesca produção estadunidense se voltou para o mercado interno, acarretando uma acelerada queda nos preços e desvalorização das ações das empresas da Bolsa de Nova York. O caos econômico ele provocou demissões em massa e falências, além de afetar diretamente países cuja economia dependia de importações da potência norte-americana, entre eles o Brasil, o México e a Argentina. Esse episódio ele causou um verdadeiro abalo econômico dos países capitalistas no mundo e foi denominado crise de 1929 ou Grande Depressão. Então, aí no período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele passou aí a financiar, né, ele passou a fornecer matérias-primas aí do setor primário, na verdade, né, geração do setor primário, matérias-primas, né, aí para países europeus, para fim de abastecê-los durante o período da Primeira Guerra. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles já não precisavam mais que os Estados Unidos enviassem esses produtos e dessa forma, né, não querendo mais os produtos, eles acabaram também suspendendo os pagamentos aí desses empréstimos, né, desse aporte financeiro dado pelos norte-americanos. E aí acabou o quê? Uma gama de produtos aí teve que voltar para os Estados Unidos atendendo o mercado interno, e aí dessa forma causou essa desestabilidade na Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Nova York, acarretando essa grande crise, nessa depressão de 1929. Né? Olha só, em outubro, né, o que foi isso aí? Em outubro de 1929, houve a maior crise do capitalismo antes da economia globalizada. Aquele ano ele se tornou mais devastador para o mercado acionário na história dos Estados Unidos, levando em consideração a dimensão total e a longevidade dos seus acontecimentos. Milhares de investidores, bancos e indústrias foram à falência, provocando uma crise mundial. Né? Então, imagina só, né, nesse ano aí de 1929, que loucura que não foi aí no mundo, né? Certo? Ano passado, essa crise ela fez 90 anos, né, no ano de 2019. E aí, no ano de 2029, fará 100 anos, né? Mas se bem, pessoal, de crise para crise, esse ano de 2020 aí, eu acho que ele não está perdendo para nada, né, galera? O tanto de dificuldade aí que a gente já passou nesse ano e olha que ainda nem acabou, né? Olha só, os países da Europa Ocidental envolvidos no conflito focaram seus esforços produtivos no mercado interno, principalmente na indústria bélica e de campanha, na indústria de arma, na indústria militar. Com isso, os fluxos de mercadorias que se destinavam às nações da América Latina eles diminuíram drasticamente. Observando esse cenário, membros da elite agropecuária e empresários de exportação do México, do Brasil e da Argentina e de outros países latino-americanos passaram a investir no desenvolvimento de indústrias para a substituição desses produtos, até então importados. Essa industrialização contou com a ajuda dos governos locais que criaram obras estruturadoras, bem como incentivaram o trabalho qualificado de diversos imigrantes, ok? Então, foi alguma das medidas aí que foram tomadas aí no pós, né, para tentar aí driblar a crise, né, como esforços produtivos do mercado interno, deixar de importar mercadorias, né, com a criação de indústrias aí que atendessem, né, que fabricassem esses produtos que eram importados, abastecimento do mercado interno e espaços rurais e agrários, né, que eram antes eram voltados para atividades agrárias, eles assumiram aí feições urbanas, começaram a se tornar industrializados. Nesses países, né, como no caso México, Brasil e Argentina, já aqui na América Latina, começou a se formar uma nova paisagem de fábricas produzindo para atender o mercado interno. Indústrias alimentícias, de calçados e de vestuários, de bebidas se multiplicaram e o espaço geográfico da Argentina, do Brasil e do México, antes que era rural e agrário, ele começou a assumir uma feição urbano-industrial. Os imigrantes inicialmente vieram para o Brasil com a finalidade de exercer a sua mão de obra nas atividades ligadas ao campo, mas devido à intensificação das atividades industriais, os imigrantes passaram também a dar origem à classe de operários. Então, né, as pessoas inicialmente vinham aí para trabalhar no campo, né, nas áreas rurais, na questão agrária, mas aí com o desenvolvimento, com a chegada aí desses polos industriais, eles também passaram a ser operários das indústrias. Ok? Então, olha só, primeiramente temos essa imagem aí, né, da primeira aí, da chegada aí das indústrias, né, da criação das indústrias aí no Brasil. As transnacionais, né, transnacionais são empresas de outros países que têm filiais aí espalhadas por várias nações.
elas eram atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matérias-primas oferecidas aqui no Brasil, né? Olha só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas transnacionais se tornaram as protagonistas do mercado internacional. Várias empresas industriais da Europa, principalmente dos Estados Unidos, ocuparam espaços nos países subdesenvolvidos, levando em conta requisitos como incentivos fiscais, infraestrutura, disponibilidade de mão de obra e barata em mercado consumidor. Então, esses são alguns, né, até hoje, dos aportes aí, das buscas, né, das empresas, grandes empresas mundiais, né, transnacionais, empresas aí que são de outros países, mas que se espalham pelo mundo inteiro, né? Elas buscam mão de obra barata, né? Gente para trabalhar, né? Um custo baixo, elas buscam matéria-prima, elas buscam incentivos fiscais por parte do governo, né? E elas buscam o mercado consumidor. Se a população lá vai comprar o produto que elas estão fazendo ali, estão oferecendo naquele país. Então, isso tudo são atrativos para essas grandes empresas aí transnacionais, né? Que são empresas aí que têm filiais ao redor aí do mundo inteiro. Na América Latina, o Brasil, o México e a Argentina, eles preenchiam esses critérios, né, de receber essas empresas. Nas décadas seguintes, ocorreu nesses países uma invasão de empresas estrangeiras, as quais souberam utilizar a mídia, televisão, rádio, jornal, etc., para cativar os consumidores locais e ampliar cada vez mais o seu lucro. Não é dessa forma que acontece. Chega uma empresa nova aqui, né, ela vai, você sabe que é uma empresa famosa aí no mundo, né, mundialmente falando, e ela vai aí fazendo sua própria propaganda, fazendo aí, usando os meios de comunicação, e você vai chegar uma hora que vai consumir, né? Você vai querer comprar, você vai querer experimentar o produto que ela está lhe oferecendo, porque você vê na propaganda, né? Então, a mídia é muito importante nesse sentido aí de consumo. Era a época do capitalismo global intensificado nas décadas de 80 e 90. Com a adoção do neoliberalismo, essas três nações elas abriram capital com parte de sua economia, promovendo uma competição desleal na qual empresas da América Latina foram derrotadas por gigantescas corporações transnacionais de outros países do mundo. As que não desapareceram passaram por um processo de fusão e requalificação produtiva. O neoliberalismo é uma vertente da atual fase do sistema capitalista que prega a não participação do Estado na dinâmica econômica do país. Dessa forma, as privatizações passam a ocorrer livremente. Ou seja, o neoliberalismo ele em termos gerais, né, a menor influência que o Estado aí pode ter dentro desse contexto, né, empresarial. Então, é por isso que acontece aí várias privatizações em empresas estatais. Já no século XXI, com a ascensão dos governos mais comprometidos com o espaço nacional, principalmente no Brasil e na Argentina, começou a ter lugar na América Latina a ideia de integração interna e busca de novos parceiros comerciais fora da antiga estrutura sul-norte. E olha o que aconteceu, galera. Olha só, surgiu os BRICS, né? O Brasil realizou parcerias com Rússia, Índia, China e África do Sul, originando um grupo chamado de BRICS, né? BRICS, olha só. A sigla BRICS ela possui as iniciais dos países que fazem parte de um grupo de cooperação: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse colegiado ele não chega a formar um bloco econômico, mas são países de economia emergente que estabeleceram uma aliança com a finalidade de intensificar os seus negócios. Então, são países aí que estão aí galgando posições no cenário mundial, né? Países aí que têm o seu PIB extremamente crescendo, né? Em larga escala, digamos assim, de maneira considerável. Lembra? Países emergentes são países que têm um grande potencial econômico. Essas nações, elas objetivaram ampliar o seu volume de capital, investir no desenvolvimento de novas tecnologias e diversificar suas áreas produtivas e acelerar a economia. Porém, a desigualdade provocada pela má distribuição de renda ainda persiste nesses países, né? São países aí que têm um desenvolvimento social baixo, né, por conta aí da desigualdade, né, da distribuição desigual de renda. A gente sabe, né, é o caso aí, a gente viu muito isso aqui no Brasil, onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas aí às vezes não têm nada, né? Então aí a dinâmica dos BRICS é mais ou menos essa. Nesse mapa aí, nessa imagem do seu livro aí, do contexto global, olha só, observe como os BRICS se tornaram importantes para a economia no contexto global e passaram a ameaçar posições de economias tradicionais, como a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha, né? Aí você tem aí esse quadro aí que você pode fazer análise do PIB desses países, né? Qual a posição econômica mundial,
o crescimento em 2013 e a população aí desses países, né? Então, você consegue perceber cada um desses dados aí. Então, olha só, vamos lá, lado a lado. Os principais interesses do Brasil no BRICS. No caso da China, ela venda de 60 aeronaves ao fim do embargo da carne bovina e mais investimentos chineses em estrutura e logística. Com a Rússia, plano de ação com investimentos em ferrovias, portos, energia nuclear e petróleo e gás até o fim de 2015. Índia, expansão do comércio bilateral com 9,5 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares até o final de 2015 e ampliação do livre comércio de 200 para 400 produtos. E a África do Sul, a liberação de ingressos de vinho sul-africano para o Brasil e fim dos entraves da carne brasileira, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, então isso tudo tem um acordo aí econômico, no caso na venda, né? Na exportação de produtos oferecidos por nós brasileiros. Continuando, galera, o desenvolvimento tecnológico da América Latina, né? Como que se dá esse desenvolvimento tecnológico? Ciência e tecnologia nos países emergentes na América Latina. Vamos tentar entender isso rapidamente. O processo histórico da América Latina se deu de acordo com os interesses de outras nações, principalmente da Europa, e mais tarde dos nossos vizinhos norte-americanos. A independência de um país passa necessariamente por sua capacidade de desenvolver tecnologia, pois esta é uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e social. Entre as características dos países em desenvolvimento emergente está a baixa autonomia tecnológica e, dessa maneira, precisam importar os produtos e serviços necessários para a manutenção e o desenvolvimento do seu país, pagando com divisa forte, né, moeda estrangeira como o dólar e euro. Para garantir as vantagens e competitividade no cenário de disputa global e a melhoria na qualidade de vida do povo, com oferta de emprego qualificada e, consequentemente, maior renda, assim, essa tecnologia devem ter um papel primordial nas políticas de desenvolvimento do país. Então, aí, galera, atualmente, né, no contexto atual que a gente vive, né, no século XXI, nesses últimos anos, a revolução tecnológica ela foi muito importante. Então, os países que estão alinhados a essa revolução são países que vão conseguir aí ter as suas economias aí totalmente elevadas, né? E a gente sabe que boa parte, né, desses países emergentes que não possuem desenvolvimento social, eles também caminham aí com a ciência e tecnologia, né, baixa, né? Então aí por conta aí de incentivos por parte de outros países, né, visando aí o desenvolvimento de países da América Latina, claro que para futuramente aí se tornarem parceiros econômicos, eles acabaram incentivando esse desenvolvimento aí por conta aí da nossa quantidade de matéria-prima que nós temos aqui. No caso do Brasil, né, o país aí também é localizado na América Latina e nossos vizinhos como Argentina, México, Chile, enfim. O progresso tecnológico ele passa obrigatoriamente por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, seja por iniciativa do poder público-privado ou na parceria público-privada. Nos países emergentes como o Brasil, Argentina e México, as barreiras para o desenvolvimento das tecnologias próprias são os problemas com a qualidade de educação, saúde e renda que estão necessariamente relacionados ao desenvolvimento humano. Né? Quando falamos de IDH, né, você sabe que o IDH usa o tripé, né? Saúde, educação e renda. Né? E para ter ciência e tecnologia, você precisa investir em quê, galera? Em educação, em pesquisa. E a gente sabe que nosso país, né, e esses países aí vizinhos aí nossos, eles têm aí uma educação, não tem educação de tanta qualidade assim. Então, para você ter ciência, você precisa investir aí grandes montantes, né, de recursos federais em universidades, em estudantes, em acadêmicos, né, em grandes centros que é da onde vai se desenvolver essas tecnologias e é por onde a gente passa a maior dificuldade de criar, né, de ser fabricante desse modelo, né, desse modelo tecnológico. A gente barra aí na questão da educação. No caso da matéria-prima para pesquisa e desenvolvimento é o fator humano. No caso, a matéria-prima para pesquisa e desenvolvimento, né, é o fator humano, são as pessoas. E países como o Brasil e México têm índices educacionais muito baixos, se comparados aos países desenvolvidos, e até com outros emergentes, como a China, o Uruguai e o Cuba. A Argentina está muitos passos à frente do Brasil e do México. O Programa de Internacional de Avaliação dos Estudantes avalia
e estudantes de dezenas de países em leitura, matemática e ciências para mostrar um panorama de como está a educação nesses países e indicar melhorias a médio e longo prazo que refletem no crescimento econômico e social. Ou seja, galera, tudo em barreira aí, tudo passa por educação. E aí essa pesquisa, né, feita aí, que tem o nome de PISA, feita em 2015, mostra aí a posição de alguns países, né, da América Latina, inclusive do Brasil, nesse ranking de desenvolvimento educacional. Na PISA de 2015, o Brasil ficou na 63ª posição entre 70 países avaliados. Olha só, galera, muito baixo, né? Apenas 7 países aí estão depois da gente. O México em 58º e a Argentina em 38º. De acordo com o relatório da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, órgão organizador do Exame Internacional, a importância da educação é tão grande para o desenvolvimento de um país que, se todos os alunos de 15 anos estiverem escolarizados e com nível adequado de conhecimento básico, até 2030 o PIB desses países terá um crescimento de 3,5%. No entanto, no Brasil ainda temos problemas como o analfabetismo, pois 7,4% dos adultos são analfabetos, enquanto no México são 5,5% e na Argentina apenas 1,9%. Uma das formas de melhorar os índices educacionais de um país é preparar as bases para atingir um grau de desenvolvimento tecnológico que beneficie seu crescimento socioeconômico. É o investimento em educação, né? Como eu já falei para vocês. Dentro dos 3 países emergentes na América Latina, o Brasil ele tem o maior investimento, com 5,9% do PIB, seguido por Argentina, com 5,3%, e o México, com 5,2%. É preciso ressaltar que o investimento em educação no Brasil, em relação ao PIB, ele é maior que todos os países do G7, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Mas como o nosso nível de atraso ele é muito grande em relação aos países desenvolvidos, os resultados positivos ocorrem com avanços lentos e, por vezes, há retrocessos, tanto pela corrupção quanto pela má gestão dos sistemas educacionais. Então, aí a gente passa por essas dificuldades aí no sentido de educação. Apesar do Brasil ser um dos países que mais investe em educação, mas aí problemas como corrupção, como má gestão aí por parte dos governantes desses sistemas educacionais, a gente acaba retrocedendo. Então, é por isso que a gente investe mais, e a Argentina que investe menos que a gente aí em questão financeira, né? Está aí várias posições na nossa frente. Né? A gente sabe que o Brasil, a politicagem, ela domina, né? A corrupção, ela acaba sendo aí um câncer na nossa sociedade. O investimento em pesquisa e tecnologia nos países latino-americanos é muito baixo, com exceção do Brasil. O México e a Argentina investem cerca de 0,5% do seu produto interno em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil investiu em 2016 em torno de 1,21%. Sem contar que o PIB do Brasil ele é o maior do que seus conterrâneos latinos, pois no mesmo ano foi de 1,7 trilhão de dólares. O do México foi 1,14 e o da Argentina 588 bilhões, fazendo o Brasil a grande potência econômica, tecnológica e industrial da América Latina. Podemos perceber a relação entre investimento em pesquisa e desenvolvimento socioeconômico, no entanto, nosso país ainda se encontra numa posição de dependência tecnológica e financeira em relação aos países mais ricos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, China, etc. São esses países que dominam o comércio mundial com produtos e serviços de alto nível tecnológico. Então, apesar de todos os investimentos, né, tanto em educação quanto em tecnologia, falta aí um pouco de gestão, um pouco de organização para nós brasileiros, né, pessoal? Principalmente por conta aí de fatores como, novamente, citando a corrupção, né, que acaba aí atrasando o nosso país. Temos um grande potencial econômico, um grande potencial aí para se desenvolver, para se tornar uma nação rica, né? Somos ricos em matérias-primas, mas aí acabamos tropeçando nesses quesitos. Os países latinos, cuja tecnologia está voltada para a economia agrícola em relação aos países desenvolvidos, eles têm a possibilidade de crescimento nas próximas décadas, pois possuem população numerosas com alto percentual de crianças e jovens. Se para nos próximos anos forem feitos investimentos adequados em educação, saúde, pesquisa e tecnologia, os povos latinos serão mais produzidos e, consequentemente, ampliarão o bem-estar social, que ainda está longe de ser uma realidade para todos.
As 150 melhores universidades da América Latina têm presença marcante no Brasil. Olha só, galera, sendo 50 universidades brasileiras, 26 mexicanas, 21 argentinas e 15 chilenas, colocando novamente os 3 emergentes da região como líderes em conhecimento, ou seja, investimento em educação, né, galera? Investimento em universidade aí o que temos aí de mais importante, né, para deixar aí é o legado, né? Educação sempre vem em primeiro lugar. Isso resulta também em crescimento econômico, pois o Brasil tem 12 das 30 maiores empresas latinas, seguido pelo México com 8 e Chile com 5. A conjugação do setor público com o privado na produção do conhecimento é responsável pelo abastecimento do mercado de trabalho com mão de obra altamente qualificada, que coloca algumas empresas brasileiras entre as maiores do mundo, pois as empresas desenvolvem tecnologia no setor petrolífero, bancário, alimentícios e mineração e telecomunicação. Ou seja, se você tem uma educação de qualidade, você vai formar pessoas aí, você vai formar jovens aí qualificados, né, que tem uma qualificação aí única, uma qualificação de primeiro mundo, e logo, né, as empresas daquele país, no caso brasileiras, né, sendo que a gente tem 50 das melhores universidades da América Latina estão aqui, são brasileiras, você vai ter as maiores empresas. Isso reflete na economia, reflete aí nesses grupos, né, nessas transnacionais. Olha só, algumas empresas brasileiras, né, algumas empresas estão entre as 500 maiores do mundo no ranking da revista Fortune de 2014. Como aí nós temos a Petrobras, né, do setor petrolífero, a JBS, do setor de alimentos, a Vale, do setor de mineração, a Ultrapar no setor químico, e aí no setor bancário temos aí o Itaú Unibanco, o Banco do Brasil e o Bradesco, aí estão entre as 500 maiores empresas do mundo, tá, galera? Então, isso é muito importante para o Brasil. Essa relação com o setor público e o setor privado fica mais evidente quando falamos em polos tecnológicos ou tecnopolos. Ou tecnopolos, isso. Nos polos tecnológicos são agregados todos os interessados em desenvolvimento tecnológico, como cientistas, estudantes, empresas, universidades, poder público, formando centros de pesquisas que produzem soluções e inovações técnicas para as indústrias e sociedade em geral. Os novos conhecimentos são construídos a partir de uma mão de obra altamente qualificada, num círculo virtuoso de crescimento socioeconômico que pode diminuir a dependência de tecnologia, o que caracteriza os países em desenvolvimento. Então, aí temos as maiores empresas, temos aí uma mão de obra qualificada, certo? Por conta aí do investimento em educação, como eu já falei para você, né? E aí vem surgindo outras formas, vem surgindo outras maneiras aí, outras empresas, né, aliadas aí ao ramo de tecnologia. Os principais empresas que surgem nos tecnopolos, né? No polos tecnológicos, locais voltados apenas para o desenvolvimento de empresas, né? Voltadas aí, ideias voltadas para o setor tecnológico. Os principais polos tecnológicos do Brasil estão em Campinas, né, com o desenvolvimento aí das startups, né, galera, um termo atualmente muito utilizado aí para definir empresas emergentes, né, são startups. São José dos Campos, com tecnologia aeronáutica, ambas a cidade do estado de São Paulo. É preciso salientar que na cidade de São José dos Campos está a sede do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Outros tecnopolos brasileiros importantes são o Porto Digital no Recife e São Pedro Valley em Belo Horizonte e Florianópolis, que estão ligados à tecnologia da computação. No México, né, mais importantes tecnopolos, ou tecnoparques, como são chamados no México, é a Silicon Border Holding Company, em Mexicali, capital do estado da Baixa Califórnia, o norte do México. Esse polo desenvolve alta tecnologia ou semicondutores baseados em engenharia microeletrônica. Outro polo importante é o Parque de Investigação e Inovação de Tecnologia ligado à Universidade de Monterrey, localizado no município de Apodaca, no estado do Nuevo León, que procura desenvolver ciência e tecnologia com ênfase na biotecnologia, mecatrônica, nanotecnologia e outros ramos da pesquisa. Na Argentina, temos o Palermo Valley, na capital Buenos Aires, que desenvolve soluções
em alta tecnologia ligadas às indústrias de internet. E na cidade de Santiago, capital do Chile, encontra-se o Polo Tecnológico de Santiago, que trabalha desenvolvendo startups. Ok? E aí, na imagem do seu livro, você tem o Instituto Butantan em São Paulo, o principal centro de pesquisas e produtor de imunobiológicos do Brasil. Né? Então, aí é impossível a gente falar, né, na atual situação, na atual conjuntura que a gente passa, né, com tudo aí sendo rodeado por tecnologia, né? Temos aí esses tecnopólios, esses polos que são voltados para desenvolver essas ideias inovadoras, né? Ideias aí voltadas aí para a ciência e tecnologia, para o desenvolvimento de computação, de engenharia aeronáutica, nanotecnologia, mecatrônica, enfim, são empresas, né? São ideias voltadas para o desenvolvimento desses setores. E, claro, tem que ter um investimento em educação altíssimo para isso, né? Para conseguir alimentar esses processos aí, né? As chamadas startups estão aí bombando atualmente, né, com o termo aí para designar, para denominar as novas empresas que estão surgindo agora, né, nesse período, que são as empresas emergentes. Beleza, galera? Mas olha só, tudo tem um lado ruim, né, pessoal? Se temos aí tecnologia, é algo desenvolvedor, né, vai deixar o Brasil aí, e a América Latina no cenário mundial, né, globalizado, nós estamos falando também isso tem a ver com globalização, com redes de comunicação, redes de transporte, mas também tem um lado perverso, né? O lado perverso da tecnologia, né? O desemprego estrutural, pessoal. Muitas pessoas aí perdem emprego por conta aí da automatização de serviços ou sistemas. Olha só, o crescimento socioeconômico e a melhoria do bem-estar social estão diretamente associados ao desenvolvimento tecnológico, pois a tecnologia ela aumenta a produtividade, a qualidade dos produtos e serviços, consequentemente gera acumulação de riqueza para um país com mais emprego e renda. No entanto, a tecnologia que as máquinas e que o novo processo produtivo trazem podem deixar grandes parcelas da população desempregadas no setor industrial ou na prestação de serviços e comércio. Desde a primeira revolução industrial, lá no século XVIII, as máquinas desempenharam um papel importantíssimo na produção de riquezas, mas a partir da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional, com o desenvolvimento da informática, telecomunicação, transportes, robóticas, químicos, farmacêuticos, biotecnologia e engenharia genética, entre outros ramos da ciência aplicada, a dependência da mão de obra humana foi diminuindo. Ou seja, desde quando a gente estuda lá na aula de história, né, Revolução Industrial, que a gente sabe que o homem foi substituído pela máquina, com o passar do tempo isso foi apenas piorando, galera. Isso foi crescendo mais ainda. E atualmente, né, com a terceira Revolução Industrial, né, Revolução Técnico-Científico-Informacional, isso está cada vez mais forte nessa cultura e esse desemprego estrutural, onde a tecnologia ela acaba assumindo o processo que o ser humano antes fazia. A adoção de sistemas automatizados por robôs e GPS, né, sistema de posicionamento global na indústria, na agricultura, substituindo trabalhadores braçais, as máquinas de atendimento eletrônico em caixas de banco, cinemas, estações de metrô, estacionamentos substituindo pendentes presenciais e o uso da IA, inteligência artificial, para atendimento via telefone ou por chats virtuais, substituindo os atendentes de telemarketing, são exemplos de como a tecnologia pode substituir o ser humano no trabalho. E o desemprego só aumenta, pois a tecnologia traz vantagens para os donos das empresas, porque não depende de obrigações trabalhistas, ações na justiça, trabalha 24 horas, etc., né? Aumenta os lucros e proporciona menos custos com treinamentos de fiscalização e manutenção dos recursos humanos. Ou seja, né, você encontra aí no cinema, você já consegue comprar coisas, né? Você consegue pagar suas compras no supermercado apenas com aquele token, né? Você vai lá e passa, você mesmo passa o seu cartão, não tem mais o caixa, né, para pegar. Você consegue aí, quando você vai fazer ligação para o seu operador de celular, é uma gravação que atende a você, não é mais aquela pessoa. Então, tudo isso vai tirando o emprego de muita gente. Sem falar que o empresário ele não precisa pagar um salário para aquela... é uma tecnologia, né? É uma ferramenta que não tem que pagar um salário para o funcionário, não tem funcionário, a pessoa pode trabalhar 24 horas por dia, a pessoa não, né? O robô, ele trabalha 24 horas por dia, coisa que o ser humano não faz. Então, tem aí o lado do empresarial e o lado aí humano que deixa aí muitas famílias, né? Muitos pais de famílias fora do mercado de trabalho. O desemprego estrutural ele tem atingido fortemente os países em desenvolvimento, principalmente emergentes como o Brasil, México e Argentina,
aumentando o desemprego nos setores industrial, agrícola e, mais recentemente, no setor do comércio e serviços. Os emergentes americanos são mercados consumidores importantes no comércio global, com a atuação das maiores empresas do mundo que passam a utilizar táticas globais de aumento dos lucros e resistir a crises, como a demissão de mão de obra humana e a adoção de sistemas automatizados. Como a escolaridade nesses países é suficiente para a operação de máquinas de autoatendimento, por exemplo, as empresas latinas estão cada vez mais fazem essa opção. Né? Um outro exemplo também é o caixa eletrônico de banco, né, pessoal? Antes você tirava, né, você precisava ir lá no caixa e sacar o seu dinheiro. Hoje você coloca o cartão, né, no caixa eletrônico, você aperta lá nas teclas e pronto, você consegue pagar contas e etc. Sem pegar fila. E sem falar no aplicativo, né? Você consegue hoje tudo ter acesso na tela do seu celular. Os países desenvolvidos passaram por essa transição entre as décadas de 70 e 90. Mas as estratégias deles de melhorar o nível educacional com a especialização de mão de obra foi crucial para se adaptarem mais facilmente às mudanças estruturais, pois além de adoção de novos sistemas nas indústrias, eles também sofreram com a desindustrialização, num processo em que suas fábricas migraram para os países emergentes em busca de vantagens como a mão de obra, energia e transportes mais baratos, além de incentivos fiscais. Assim, países do G7 passaram a incentivar tecnopolos de alta tecnologia e sua economia passou a ser dedicada mais ao setor terciário, com o desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, nos países desenvolvidos ficaram os cérebros e para os países emergentes ficaram os braços. Claro que com as vantagens comerciais são muito maiores para quem desenvolve os produtos e lucra com eles, não para aqueles que produzem com a força braçal. No entanto, a partir dos anos 2000, os países emergentes passaram a melhorar as suas estruturas, aumentando o nível de desemprego devido às mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização e trabalho com vistas ao lucro. Né? Então, aí temos aí essas questões, quando a gente fala aí de revolução tecnológica, técnico-científico e informacional. Né? Essa questão de desemprego estrutural é algo muito importante para a gente aí também se ligar, né, e perceber que a tecnologia, ela, além de vir para ajudar, né, para automatizar muitos serviços, mas ela acaba ocupando espaços aí no mercado de trabalho que antigamente era voltado para pessoas. Beleza, galera? Olha só, então aí temos uma pequena atividade para a gente. Eu falei das empresas aí brasileiras, né, transnacionais, que estão entre as maiores do mundo, e agora eu quero que você faça uma pesquisa sobre as principais empresas emergentes que atuam diretamente no Brasil e na América Latina, e qual o ramo elas estão ligadas, as startups. Você vai fazer uma pesquisa sobre essas startups. Você vai fazer o registro no seu caderno, pode colar imagens para ilustrar, e a entrega vai ser anexar foto aí no Proesc, lá na aba de atividade no Proesc. Beleza, galera? É uma atividade bem simples, você pode fazer pesquisa na internet dessas startups aí que estão atuando aí no cenário econômico mundial da América Latina. Beleza? Espero que tenham entendido aí. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, por assistir a nossa videoaula, e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!